apóstolo João, a primeira carta de João, no segundo capítulo, a partir do verso 15. Primeira carta de João, segundo capítulo, versículo 15. Primeira carta de João 2,15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, nós adoramos o seu nome, pela sua palavra. Nós só pedimos em nome do Senhor Jesus que as suas ovelhas, a sua igreja, o Senhor possa entender, ouvir, Senhor, ter discernimento daquilo que o seu Espírito deseja conduzir e falar ao seu povo nessa noite. Senhor, as ovelhas são suas, nós sabemos que as suas ovelhas ouvem a sua voz, temos entendimento perfeito daquilo que o Senhor fala, da sua palavra. Senhor, e mais uma vez o Senhor conduz a sua igreja no sentido de fazer distinção, Senhor, entre o seu povo e o povo do mundo. Pedimos em nome do Senhor Jesus, dá Senhor entendimento e força ao seu povo para fazer aquilo que lhe é devido fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar. Nós gostaríamos de, mais uma vez, como um alerta, com alguém que grita num deserto, como João Batista, colocar para aqueles que são de Deus, é óbvio que tanto naquela época quanto hoje se fala muito, mas só os que são de Deus realmente podem ouvir ou podem entender o que se fala, o que se diz a respeito das coisas espirituais. O mundo tem os seus seguidores, o mundo tem as suas normas, os seus ditames, a sua filosofia, e aqueles que se adequam e que se encaixam dentro desses padrões. Porém, nós falamos hoje, como sempre buscamos falar, para aqueles que já não se encaixam e se enquadram mais no mundo. Nós vimos aí na escola dominical, é sabido que todos que conhecem o Senhor e que têm uma instrução do Espírito Santo de Deus, de forma alguma podem seguir as normas, a filosofia, os padrões mundanos. Existe um complô maligno, isso dito não só por mim, mas pela boca de muitos sábios, muitos entendidos, muitos estudiosos do comportamento humano. Existe um complô, um trabalho, uma trama muito bem orquestrada no mundo para destruir a família. Então, aquilo que os irmãos estão vendo aí na mídia em relação a leis, em relação a destruir o casamento, destruir o poder, a autoridade dos pais sobre os filhos e tal, isso é perfeitamente normal para quem conhece a palavra e quem tem discernimento do tempo que está vivendo. Porque tem muita gente na igreja que não tem discernimento de coisa nenhuma, simplesmente está ali perdido ali no meio do povo de Deus. A gente sabe muito bem disso, assim como naquela época acontece hoje. Tem gente que está aqui, ouve a palavra, vai embora, volta no domingo que vem, está tudo certo, e continua fazendo o que sempre quis fazer. Óbvio que o Senhor sabe, conhece aqueles que são seus. Tem um hino que fala: o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Então quem é de Deus, quem é sincero, vai fazer
obviamente, como nós falamos, aquilo que agrada a Deus, ouvir a sua palavra e ter cuidado em tudo aquilo que o Senhor fala. Outros não têm esse entendimento e, consequentemente, fazem aquilo que acham que as suas consciências mandam e, consequentemente, desagradam ao Senhor. O recado do apóstolo é: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a palavra do Senhor é claríssima. Deus não ama a pessoa que ama o mundo. É isso que está dizendo a palavra. Se alguém não entendeu isso, essa balelazinha de Orkut, de Facebook, todo mundo fala de Deus aí, achando e pensando que o Senhor está se incomodando ou prestando atenção em quem é desobediente, quem faz o que quer da sua vida. Isso não existe. Biblicamente, a pessoa que não faz a vontade de Deus, já falei aqui várias vezes, Deus não ouve essa pessoa. Ela vive a sua própria sorte. Dá sorte, acha que foi Deus, ou o vento sopra a seu favor, pensa que as coisas estão acontecendo porque Deus mandou, mas Deus faz o sol nascer sobre todo mundo, faz chover sobre todo mundo, e isso não quer dizer absolutamente que Deus tem compromisso com pessoas que na realidade não têm compromisso com Ele. Mas o recado do apóstolo para aqueles que são de Deus é: não ame o mundo, as coisas que tem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não está escrito aqui todo mundo que diz que é crente, todo mundo que diz que aceitou Jesus permanece para sempre, não. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, precisamos entender o que é o mundo, porque nós já falamos aqui algumas vezes que você nasceu, assim como eu, num mundo, e Deus te deu um instrumento para interagir com o mundo, que é o seu corpo. Então, todas as portas de entrada para as suas fraquezas estão no seu corpo. Se você não sabe discernir o que é corpo, o que é espírito, o que é a vontade de Deus, você está perdido. Vai viver a vida toda fazendo a vontade da carne, a vontade do corpo, cedendo aos seus caprichos, consequentemente desagradando e se afastando do Senhor. Será que alguém pensa que é surpresa quando chegar naquele dia, o Senhor revelar na sua palavra: olha, eu nem te conheço, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, em seu nome eu fiz maravilhas, e o Senhor fala: não te conheço? Será que alguém pensa que tem alguma coisa escondida na palavra? Não tem nada escondido. A verdade é exatamente essa. Muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Vão dizer Senhor, Senhor, mas só é do Senhor aqueles que são amigos de Deus, que fazem a sua vontade. Então, existe uma ligação, uma atração, em relação ao mundo. E essa atração é física, da carne. Nós precisamos entendê-la para então subjugá-la. Se nós pudéssemos passar para os irmãos as verdades, e os irmãos acreditarem nela e viverem essas verdades, teriam muito pouco trabalho na sua vida futura ou na sua velhice. Mas muitas pessoas pagam o preço por não prestar atenção em determinados pontos da sua vida, na sua juventude, e quando está na velhice vão olhar para trás e ver assim: muita coisa que eu fiz eu não faria mais, e realmente não deu fruto nenhum, e pelo contrário, eu trouxe um peso tremendo de dificuldade e de tristeza. Então, o ideal é que nós estejamos entendendo a palavra de Deus hoje, para que no futuro possamos estar felizes e satisfeitos com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, temos em nós fraquezas, no nosso corpo, um instrumento. Quero deixar bem claro que não falo corpo, falo desse instrumento nos dado por Deus para que possamos
pudéssemos interagir com o mundo. O corpo nada mais é do que isso. Aí, muitas pessoas gostam muito do martelo, gostam muito da chave de fenda, do alicate, mas não passa de ferramenta. E toda vez que você deseja satisfazer a essa ferramenta, você vai transgredir contra a vontade de Deus. O mundo, ele vai cumprir o seu papel. Quando nós falamos do mundo, falamos de filosofia do mundo, daquele que estava no início do jardim do Éden, daquele que trabalha a todo instante para que você não saiba a verdade, daquele que arma um tremendo complô para que você seja sempre decadente, nunca esteja fazendo a vontade de Deus. E como ele faz isso? Atraindo você. Como é que ele pode te atrair? Por sensações físicas, através do seu engano. Você pensa que a felicidade vem através do seu relacionamento com as coisas, os seus sentidos do mundo. Mas, lamento dizer, você está redondamente enganado. Isso vai te arrastar para a morte. A nossa carne dá força e nos impulsiona a fazer, a ir para o mal, a ir contra a vontade de Deus, desejos da nossa carne. Lá em Gálatas 5,17, se a irmã Zagnar colocar lá, Gálatas 5,17. Gálatas, lá em cima, aí, 5. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei, é 5, então 3. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Está bem entendido? A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E um fica contra o outro para que você não faça o que você quer. Então, se um apóstolo, alguém que caminhava com o Senhor, tinha a revelação do Senhor, foi arrebatado, foi ao céu, veio ao terceiro céu, tal, diz que não consegue fazer o que quer, porque ele mesmo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Se nós temos esse entendimento, pelo menos o mínimo necessário nós vamos poder sufocar desses desejos. Se nós não estamos nem aí para esse tipo de entendimento, somos presa fácil e vamos ser levados para onde a nossa carne quiser, porque na realidade a carne, como nós sempre falamos aqui, quer as coisas que são prazerosas para ela. Todos sabem a filosofia do mundo. Esses dias eu estava falando, foi com o Magno lá e o menino na rua. A Bíblia fala que quem quer ser o maior tem que ser o menor. No mundo não, diz que você tem que ser o maior. A palavra de Deus fala que nós temos que servir. As pessoas adoram ser servidas. O próprio Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos e tal. Então, dando exemplo de humildade perante os seus irmãos. Romanos 7,15. Romanos 7,15 vai dizer assim, só em relação ao corpo, tá, irmão? Romanos 7,15 diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está entendendo bem o que eu estou falando? Nossa carne nos impulsiona para baixo, e por mais que você queira fazer, o mal está lá dentro. Então,
nós podemos, e eu sempre falo aqui, podemos até não praticar, mas a gente não consegue controlar os sentimentos, as coisas, né, e aí vai mais longe. O Senhor Jesus começa a se aprofundar, né? E a palavra de Deus fala assim, olha, que é na carne a concupiscência, né? Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E aí nós vamos nos aprofundar mais no sentido de colocar a tremenda fraqueza que habita no nosso ser, né, através dos olhos, porque é físico, estamos falando de corpo, de carne. Nós não conseguimos controlar os nossos olhos. E a palavra de Deus fala assim, se o seu olho te escandaliza, arranca fora. É melhor você entrar no céu sem olho do que você ir com os 2 olhos no inferno. Só para você entender a profundidade do desejo do Senhor para aqueles que são servos de Deus, daqueles que se converteram. Então, a ação do mundo sobre os olhos, se bem que os irmãos glorificam a Deus pela igreja, porque a igreja é abençoada nesse sentido, né? Hoje eu vim com o sapato trocado aqui, ninguém falou nada. O pastor está tão... Se alguém falou, estou só dando testemunho que eu só fui ver isso lá na Praça da Trindade, tá vendo? Um pé de outro. E sapato, eu estou com pena de usar aquele irmão, me dando um sapato bonito, eu estou até com pena de usar, é tão bacana aquele sapato, então estou economizando aquele sapato. Mas os nossos olhos nos condenam, nos arrastam para baixo. E é complicado. Olhou a primeira vez, normal. Quando você olha a segunda vez, aí que mora o perigo. Não é? A questão do segundo olhar. Né? É quando a carne impulsiona você ao segundo olhar. O Senhor Jesus fala assim, olha, se você atentou numa mulher, olhou, já no seu coração, já adulterou com ela, já pecou. Isso com mulher, a mulher também deve ser a mesma, estamos falando do nível masculino, mas a mulher também não está muito distante dessas coisas, não. Ainda mais a mulher de hoje. Então, o que nós queremos que você entenda? Temos um instrumento de relacionamento no mundo, um instrumento de interação com o mundo, e esse instrumento ele é usado pelo mundo, pelo sistema mundano, controlado pelo diabo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo controlado pelo diabo, a filosofia, o sistema do mundo, ele vai de todas as formas levar você a cair através dessas armadilhas, dessas fraquezas que estão no seu corpo. E aí o apóstolo fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque com o corpo eu sirvo a lei do pecado, mas com o espírito eu sirvo a lei de Deus e amo a lei de Deus. Então, você reconhecer essa fraqueza já é um grande passo, um grande avanço, para que você então consiga vencer essas dificuldades, essa luta. Lá em Mateus 5:27, Mateus 5:27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha a dificuldade. Estou falando em relação ao adultério, mas a inveja em relação às coisas dos outros, e muitas coisas, e muitos erros que nós cometemos pela nossa visão, pelos nossos olhos, que vão contaminar diretamente a nossa alma, o nosso espírito. É nisso que nós precisamos prestar atenção. Então, aquela segunda olhadinha para qualquer coisa, nós precisamos virar o nosso rosto, e controlar a nossa carne
visto que temos uma fraqueza tão grande presa nos nossos membros. Lá em Gálatas 5,16, Gálatas 5,16, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito, não façam o que a carne quer. Concupiscência é desejo desordenado, apetite desordenado. Então, você está com o celular, aí sai o celular melhor, mais novo, mais não sei o que, um design diferente. Vou comprar aquilo. Aí sai outro. E o comércio, de um modo geral, ele leva você a ser consumista. E a gente quer mais, compra mais. Mas não sei quantas roupas, não sei quantos sapatos, não sei o que, e vamos cada vez mais consumindo, e o desejo, desejo, e nós nunca estamos satisfeitos com as coisas que temos. Enquanto que a palavra de Deus fala que é acomodar das coisas humildes. Tendo com o que comer, com o que se vestir, esteja com isso contente, esteja com isso feliz. Mas nós não conseguimos viver com esse padrão. Vivemos e buscamos o padrão mundano, porque não estamos só felizes com a nossa vida, nós queremos viver e ostentar, queremos viver para parecer com os outros, e aí é que manda o perigo. E aí é que nos distanciamos do Senhor, porque estamos diretamente envolvidos com as concupiscências colocadas aqui na palavra de Deus. A soberba da vida, a ação do mundo sobre a alma e sobre o espírito, a vida, em relação à sua vida, a busca incessante dos prazeres da vida. Essa não deve ser a sua filosofia de vida. Só ter prazer, desfrutar, gozar, tal. Será que o sentido da vida é esse? Muitas pessoas se enganam achando e pensando que a vida foi feita só para ela ter prazer e se sentir bem. As coisas não funcionam assim, não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Nós não podemos de forma alguma viver essa vida inconsequente, pensando só em desfrutar sem nos preocupar com aquilo que Deus requer da nossa vida. Temos uma tarefa, temos um padrão estabelecido pelo Senhor e precisamos, se somos de Deus e queremos agradá-lo, viver dentro dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Não é você que estipula o padrão que você vai viver, porque você é servo. Você está morto com Cristo Jesus, a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Então, se somos servos de Deus, se entendemos isso, precisamos agradar ao Senhor. Lá em Mateus, acho que é 6,33, Mateus 6,33. Então, como nós falamos, os prazeres da vida, e geralmente ele fica em volta da aparência, então eu quero vestir as melhores roupas, eu quero ter os melhores carros, eu quero ter as melhores propriedades, ostentar, e hoje em dia está muito legal, porque as pessoas até usam o Face para ostentar, tal. Eu fui para o Ceará, eu fui para Nordeste, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Lucas 14:11 mesmo, se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse é o padrão do reino dos céus. Se entendemos bem esse padrão, precisamos deixar de ostentação, e nos colocar subservientes, submissos dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Agora, isso é atrativo, é atraente para as pessoas de modo nenhum. Isso aí é difícil até de se entender, de se conceber.
mas essas são as verdades concernentes ao reino dos céus. E precisamos entender isso. Se o mundo, se no mundo existe um complô, existe um entendimento, através da palavra de Deus, que não podemos de forma alguma ser influenciados, levados pelos desejos de estar bem no mundo, que isso vai nos arrastar para a morte, precisamos então buscar de todos os meios, com todas as forças, fazer a vontade de Deus, nos afastando quanto antes e quanto mais do mundo, para vencer o mundo. Caso contrário, seremos presa fácil e vamos perder a nossa vida, porque a palavra de Deus fala assim: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Isso é a Bíblia, meu irmão. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas eu não posso perder meu tempo. Eu não posso perder meu tempo. Eu tenho que aproveitar a vida, como se a vida ela fosse acabar amanhã. Pelo contrário, está jogando a vida fora, porque nem começou a viver. A vida é a vida eterna. Mas a falta de fé, a falta de conhecimento da palavra, a falta de intimidade com o Senhor faz com que as pessoas pensem na vida em relação a esse mundo no qual ela se interage, se relaciona. Nós gostaríamos que os irmãos tivessem com os seus olhos abertos para as verdades que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar, e tem direcionado a sua vida. Como é que você vai vencer o mundo? Mateus 5, 13. Mais uma vez, que eu vou colocar lá em Mateus 5, 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa é a sua tarefa. Mas se você faz o que todo mundo faz, em que você está brilhando, em que você está glorificando ao Senhor? Não está glorificando nada. Você está fazendo o que todo mundo faz. Obviamente, o final é o de todo mundo. Se queremos agradar a Deus, precisamos fazer diferença na nossa vida, precisamos, mas como já cantamos aqui, até o hino de Silas fala isso, existe um caminho preparado para aqueles que são de Deus, que os santos andarão nele, mas os ímpios nele cairá. Não é para todo mundo andar nesse caminho. Eu tenho um entendimento perfeito da palavra de Deus para saber que nem todos podem suportar essa palavra, mas aqueles que são de Deus crucificarão a carne com as suas paixões. É o que diz a palavra de Deus. E se somos de Deus, vamos entender e buscar isso aí. Então, quem é do mundo não participa daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece uma opção de coisa, mas quem é de Deus não vai de forma alguma participar, dessa trama maligna do mundo para destruir a sua própria vida. Efésios 5:11. Efésios 5:11, já estamos no final já. Efésios 5:11. Tá bem. E ele mesmo deu. Efésios 4, 5. Só virar a página. Nossa, tá lá. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Muita gente não condena. A minha dificuldade, a minha luta é que os crentes sejam crentes, sejam servos de Deus, dê a cara a tapa e condene as obras infrutuosas das trevas. Diga que é errado e que é pecado, e é o que a palavra de Deus manda dizer. Porém, a grande maioria se omite ou é político, não quer se complicar
não quer arranjar inimizade, não quer ir contra o mundo, pelo contrário, deixa o mundo quietinho lá, eu fico na minha, o mundo fica na dele. Nós temos, a nossa função é brilhar, a nossa função é salgar, a nossa função é fazer diferença, tanto no nosso comportamento, quanto no pregar, naquilo que nós pregamos com os nossos lábios. Então, se você é de Deus, a sua função é a mesma minha, fazer aquilo que tem que fazer, falar a verdade, ainda que muitas pessoas não gostam disso, e que seja desagradável para alguns, mas é o seu papel, é a sua função, agradar ao seu Senhor. Quem é de Deus e quer realmente fugir do mundo tem que ser radical com o pecado, quer dizer, não pode de forma alguma andar de braço dado, compactuar, fugir do pecado e resistir ao diabo. Então, atitudes radicais. Pois, se eu não aguento, se eu sou fraco em relação a determinadas coisas, a minha função como servo de Deus, a minha obrigação, meu dever é fugir. Outra coisa, Paulo Deus fala assim, congrega, se junta força com os outros, um vai estar orando, um vai estar ajudando e tal, e nós precisamos entender isso. Evita, quer fugir do mundo, quer ter força contra o mundo, nós estamos aqui dando alguns conselhos. Evita passar muito tempo com o incrédulo. Tem gente que prefere, eu já falei isso aqui algumas vezes, tem gente que prefere incrédulo do que crente. Prefere estar no mundo, conversando com gente que não vai falar nada proveitoso em relação à edificação da sua vida, mas tem gente que se diz cristão, mas que tem muito mais prazer em conversar com pessoas que não são cristãs do que em estar conversando em relação à palavra de Deus e falar das coisas de Deus. E em segundo lugar, em último lugar, só para fechar, o que o Senhor falou aqui, culto de oração, maravilhoso, bênção, tremendo, orar, se relacionar com Deus. Esses dias o pastor estava a gente colocou lá no Face lá do pastor Nicodemos, vocês vão pastor, pastor do Nicodemos. A igreja dele tem 650 membros. Culto de oração, ele botou lá um desabafo lá, chegou no culto de oração, tinha 2 pessoas orando, e ele chegou lá com 2 pessoas, 650 pessoas, glorifica a Deus pelos irmãos. Aqui tem 20 vem, graças a Deus, o pouco que tem aqui, a grande maioria vem. Então, em relação ao aproveitamento, graças a Deus pela CCBN, que os irmãos ainda não via um culto aqui que tivesse 2 pessoas. Não me lembro desse culto. Então, em relação à porcentagem, aqui é quase 90% da igreja, ou mais de 90% vem aos cultos de oração. Mas o recado do Senhor aqui foi: me busca mais, ora. O Senhor tem recomendado isso, e eu glorifico a Deus porque o Senhor tem falado isso aqui nesse lugar. Precisamos, irmãos, subir mais. O Senhor tem nos abençoado, a igreja é bênção, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, mas ainda não somos perfeitos. O que nós buscamos é a perfeição. Vamos atingir na glória, amém. Mas só porque só vamos atingir na glória, vamos descansar, já está bom? Não está bom. Precisamos cada vez mais nos separar. E eu creio que vai haver um tempo em que o Senhor vai levantar aqueles que são seus para realmente ser farol e atrair como mariposa aqueles que estão perdidos aí, buscando uma direção e não acham uma igreja que realmente pregue a verdade, que pregue a palavra e que tenha compromisso com Deus. Vai haver um tempo em que seremos necessários. Vai haver um tempo em que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, que temos guardado no nosso coração como conhecimento, ele será usado pelo Senhor para instruir outras pessoas. Então, faça o seu papel, busque o Senhor e busque essa perfeição que o Senhor deseja para a sua vida, para que nós convidamos os irmãos a fazer em nome do Senhor Jesus.